Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Itália. Estamos começando mais uma live, tantas lives, não é mesmo? No Instagram nesses dias, e eu estou aqui iniciando mais uma. Estou muito feliz de poder fazer essa live hoje com uma pessoa tão especial para mim, que é a pastora Zanilda. Então, você que está chegando agora, pega esse aviãozinho que está aí e envia para os seus amigos, envia para os seus contatos. Eu quero dar as boas-vindas para quem está entrando agora. Boa noite, boa tarde, novamente para quem acabou de entrar. Quero declarar sobre a sua vida que vai ser esses 60 minutos que nós vamos estar aqui hoje. Vão ser poderosos. Eu estava orando antes de começar essa live, porque você sabe que tudo que a gente faz com um propósito. Nós não fazemos nada em vão, não é? Eu acho que o Senhor nos deu essa ferramenta, essa oportunidade de estarmos conectadas através do Instagram, através dessas lives. Algumas pessoas têm reclamado que a gente está cheio de live. Eu ao contrário, eu estou achando muito bom, porque eu estou sendo tão abençoada, tão edificada através da vida de tantos pastores, né? O nosso próprio pastor Aloísio tem feito lives todos os dias sobre o livro de Apocalipse e tem me abençoado tanto. Pastor Wilson tem orado todos os dias, meio-dia em São Paulo. Eu também, sempre quando eu posso, aqui já são 5 da tarde, o horário que ele ora lá, eu também me conecto. E fora as lives que a pastora Márcia tem feito nos sábados, às 10 horas da manhã, e a pastora Zanilda também tem participado de tantas lives com outras pastoras também, que tem nos abençoado e tem nos edificado tanto. Então, acho que nunca nós, na nossa vida como igreja, a gente tem recebido não só do nosso pastor local, mas através da vida também de outros pastores que têm nos abençoado, nos edificado de maneira tão poderosa. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui conectado com vocês e poder transmitir, não é? Uma palavra, transmitir algo da parte de Deus para vocês. Eu sei que não é em vão. Você está aqui porque o Senhor quis que você estivesse aqui. O Senhor te trouxe para cá nesse momento, sabe? E nós vamos falar de algo tão importante. Nós vamos falar hoje do favor de Deus no casamento. Você que chegou agora aqui, bem-vinda. Dá uma chuvinha de coração, aperta um aviãozinho, envia para todas as suas amigas, as pessoas que você conhece. E escreve aqui para mim da onde que você é, né? De que cidade que você é, se você é daqui da Europa, se você é do Brasil, da onde você é, de qual igreja você é. Escreve aqui para mim que eu quero ver. E continuando o que eu estava falando, enquanto você escreve, enquanto você vai enviando essa live para as pessoas, eu vou dar uma introdução antes de chamar a pastora Zanilda para entrar. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema muito poderoso, que é o favor de Deus no casamento. Na verdade, o favor de Deus é a coisa mais importante que nós temos na vida. A gente pode ter tudo, mas se nós não tivermos o favor de Deus, nós não temos nada. Porque o favor de Deus é o que faz a diferença, né? Mas o que é o favor? O favor de Deus é a graça de Deus, é aquilo que a gente recebe sem a gente merecer. O favor de Deus são portas abertas. O favor de Deus não é a ausência de crise ou ausência, né, de tribulação ou ausência de momentos difíceis, não. Mas o favor de Deus, ele pode estar presente no seu casamento, presente na sua vida, em todas as áreas, em momentos difíceis, em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade. Porque o favor de Deus é para isso. O favor de Deus é para todos os momentos da nossa vida. Então, o favor de Deus é tudo que nós precisamos. Quem tem favor, tem tudo. Obrigada, mãe. São seus olhos. Minha mãe acabou de escrever aqui que eu estou muito bonita. Mãe é mãe, né, gente? A mãe vê o que a gente não vê. Obrigada, mãe. Então, o favor de Deus é o que você tem de mais importante na sua vida. Então, a gente sempre fala, e nós temos aprendido isso ao longo desses anos. Quem tem favor,
tem tudo. Então, o favor de Deus no casamento é uma das coisas também mais importantes que nós podemos ter, não é? Por quê? Porque o favor de Deus, ele abre portas. O favor de Deus, ele traz alegria no meio do caos. Ele produz paz. Então, casais conectados, casais bem ajustados, casais que estão debaixo do favor de Deus, eles vão experimentar no casamento portas abertas. Mas não só isso, eles vão experimentar um ambiente de alegria, de harmonia dentro da sua casa, na criação dos seus filhos. E eu sei que casamento não é fácil. Casamento é uma montanha russa, não é? Tem dias bons, tem dias ruins, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. Ninguém garantiu que casamento, nem Deus. Paulo mesmo disse, né? Aqueles que estão solteiros, fiquem solteiros, porque assim vocês vão poder servir ao Senhor sem nenhum impedimento, não é? Mas na verdade, o casamento, ele é um símbolo de Jesus com a sua igreja. Então Paulo também, ele compara, né? Ele fala para os maridos: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então é um mistério que nós ainda não entendemos. Qual mistério? O casamento de Jesus com a igreja. Por isso eu creio que quando o Senhor une duas pessoas tão diferentes, é porque Ele quer de fato que a gente entenda esse mistério glorioso. Mas eu quero falar, hoje a gente vai falar sobre favor. Então eu vou chamar a pastora Zanilda para estar aqui com a gente. Ela já me mandou a solicitação e eu estou muito feliz de fazer essa live com ela. Espera aí que eu vou aceitar. Eu vou tentar desativar os comentários, para não ficar no rosto dela os comentários, não é? Porque às vezes fica um monte de comentário subindo, então eu vou tentar desativar. Eu nunca desativei, nem sei como faz isso, mas eu vou tentar. Oi, Ana. Bem-vinda! Tudo bem, Ana? Tudo, pastora. Que linda que Bem-vinda. você tá sempre, né? Obrigada. Mais magra. É, isso é verdade. Mas assim, ó, eu tô com maquiagem, porque você sabe, ó, eu tô sem fazer sobrancelha, eu vou tirando. O bigode que a gente faz aqui também não tem como fazer. A unha, ó, também. Ah, não, eu nem vou Então, mostrar minha unha, eu vou mostrar deu só uma a mão disfarçada. assim, ó. Pois é. Ai, que bênção, Ana. Que Sim. bênção estar com você. Uma bênção, pastora. Deixa eu tentar desativar os comentários. Peraí. Aqui. Pronto. Assim não fica no seu rosto. E aí as pessoas te veem melhor. Então, gente, essa é a minha pastora, a pastora Zanilda, esposa do pastor Wilson. Eu sei que quase todo mundo a conhece, mas algumas irmãs aqui da Itália, talvez novas, que chegaram na igreja agora, não a conhecem. Então eu vou apresentar. A pastora Zanilda, ela é minha mãe espiritual. Então eu conheço a pastora Zanilda, já vai fazer quase 20 anos. Verdade. Não é? Então eu me converti em julho de 2000. Pouco depois a senhora chegou em São Paulo com a Foi, sua eu família. cheguei em abril, em fevereiro, março de 2001. Então fazem 19 anos que nós caminhamos juntas. Irmãos, e ela me pegou nos meus piores momentos da minha vida, porque eu me converti com 16 anos. Então, eles já chegaram em 2001 em São Paulo, começaram a acompanhar os meus pais, a minha família. Logo eu me tornei líder de célula, ali na Videira, em São Paulo. E a igreja se multiplicou para Lapa, e eu fui com eles ali para Lapa. Então a gente tem uma história aí muito longa de que eu já dei trabalho demais, gente. Então, assim, eu ainda dou um pouquinho, mas eu tô melhorando. Nossa, Então, você assim, melhorou 1000%. ai, pastora, que a senhora é muito generosa. Mas eu Sou mesmo, recebo mas isso. é verdade. Amém. Mas, assim, eu tenho muito para falar dela. Mas eu queria dizer primeiro que ela é minha pastora, que ela é minha mãe espiritual.
ela acompanha uma rede de igrejas junto com seu marido em São Paulo. Não só em São Paulo, mas eles são os nossos supervisores de todas as igrejas aqui da Europa, de todos os países. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, pastora, pela sua vida, pelo seu investimento, a senhora sabe disso. Mas a gente nunca quer perder a oportunidade de honrar, né, a quem merece honra. Então, fiquei muito feliz da senhora ter aceitado o meu convite. Para falar de um tema que a senhora tem muita autoridade para falar, e depois eu vou dizer um pouquinho sobre isso. Então, eu não sei se a senhora quer se apresentar, falar um pouquinho da Sim, sua quero dar prole, né? Que é a sua eu a quero prole falar de... um oi aí para as irmãs que estão me ouvindo, né? É uma alegria imensa, né? Poder estar aqui nesse pedaço de tarde e à noite aí, né? De compartilhar aquilo que né, Deus tem sido gracioso na minha vida, né? Então, bom, é isso. Então, Pastora, feliz. quantos anos de casado a senhora tem? Em maio agora nós vamos fazer 36 anos. É muito tempo, né, não? É muito tempo. E mais um ano e meio de namoro, de noivado. Então tem quase 38 anos que eu estou com o meu digníssimo amor da minha vida, Wilson. E é um amor muito lindo. Sabe, irmãos, eu vou contar um negócio para vocês. Eu nunca me esqueço, inclusive num livro que eu escrevi, eu contei esse episódio, é porque me marcou muito de uma conferência lá em São Paulo, que o pastor Wilson foi te apresentar, que a senhora acho que ia ministrar uma palavra, e ele te chamou. E ele falou algo, claro assim, não só aquele dia, mas ele sempre fala da senhora. Mas aquele dia ele disse assim, que em todos os anos que vocês tinham de casados, a senhora nunca tinha desrespeitado ele. Nunca. Verdade. Uau! A gente no primeiro ano de casado já desrespeita a maioria dos mortais. Mas, mas a senhora é diferenciada e assim, isso me marcou tanto porque eu fiquei ouvindo aquilo, falei, meu Deus, ela nunca desrespeitou o marido dela, nunca. E assim, hoje a gente olha para o casamento de vocês e a gente vê tanta graça, tanto favor fluindo, né? Hoje a gente não tá tão próximo, mas no pouco tempo que a gente tem juntos, algumas vezes por ano, a gente percebe esse amor que flui, essa vida que flui do relacionamento de vocês. Mas eu vejo na senhora, pastora, eu vejo que a senhora entendeu uma chave. Eu vejo a senhora e o pastor Wilson tão conectados, né? Um casal tão conectado. E eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre isso. Como que a senhora acha que é possível ter essa conexão com ele? Fala um pouquinho para a gente. Eu tava aqui, que a gente quer assim, né? Ai, meu Deus, o que que eu vou falar, né? E papel, esboço e tudo. Mas sabe, Ana, eu tava lembrando, nesses 35 anos, 36, né? De ano de casada, o meu marido deu testemunho de mim que eu nunca desonrei, mas tem algo também que nunca aconteceu na minha vida, né? De casada, dos meus pastores, dos nossos líderes, nos chamar para chamar a atenção de mim, de alguma coisa que eu tinha feito, né? Que eu desrespeitei, que eu desonrei, ou que eu causei algum dano na liderança, um desconforto. Nunca na minha vida aconteceu de ter um discipulado para me disciplinar, né, para me corrigir. Então, assim, eu acho que eu nasci pronta para ser essa mulher com essa conexão, né, divina. Isso não é favor meu, né? Não é de mim, é de Deus mesmo. Eu sempre falo por isso que eu nasci pronta para submeter. Então, desde quando a gente começou na nossa vida na igreja, na nossa liderança, eu sempre fui apoiada por ele e eu sempre apoiei o trabalho dele, sempre. Eu lembro que quando nós liderávamos células ainda, ele fazia o trabalho com os homens e eu, para apoiá-lo, eu trabalhava com as mulheres. E eu saía da minha casa de bicicleta, pensa, eu de bicicleta, Ana. Nossa, Pegava a bicicleta, andava assim, acho que uns
uns 10 minutinhos de bicicleta da onde a minha casa era, da casa das irmãs. Eu visitava uma por uma. Às vezes, em cada dia eu fazia visita em 3, depois no outro dia mais 3. E eu passava na casa de cada uma de bicicleta, orava com elas, perguntava a dificuldade, a necessidade, e eu discipulava elas, né? Porque acompanhava, apacentava. Então, era um prazer muito grande. Então, eu nunca tive uma crise na liderança, de eu estar tomando o espaço do meu marido, ou meu marido ter que, né, me chamar a atenção por eu estar passando por cima da autoridade dele. Nunca, nunca fiz isso, nunca mesmo. Então, é muita graça de Deus na minha vida. Então, às vezes tem gente que fala, não, mas é fácil para você porque você é muito calma. Olha, o fato de a gente ser calma ou agitada, isso não, né? Não, a gente pode dar respostas completamente diferentes. Então, sempre eu fui apoiada. Então, quando eu estava nos Kids, ele me apoiava, ele me defendia. Eu lembro até um dia que um dos líderes de jovens falou mal que as jovens estavam indo para os Kids só porque não dava fruto nos jovens, aí eu aceitava qualquer um. Aí meu marido falou, olha, se você quiser continuar na igreja, você pode até ter problema comigo, mas se você tiver problema com a minha mulher, você está fora da equipe. Então, assim, sempre meu marido me defendeu, sempre eu defendi ele, sempre a gente juntos, né? Nós sempre trabalhamos juntos, toda a vida. Então, Não, que a senhora falou uma coisa da sua personalidade. Eu queria só dar testemunhar algo a seu respeito, pastora, porque apesar da senhora ser calma, a senhora, eu já vi a senhora brava, né? Assim, falando já feio viu? assim, com a gente, assim, comigo, em amor, né? No sentido de, às vezes, trazer uma exortação em amor, né? E às vezes a senhora já falou para mim, Ana, esse não é o caminho certo. Eu acho que você não deve, às vezes, fazer isso. Então, a senhora já me corrigiu, né? Então, principalmente na época da minha mocidade, não que eu não seja uma jovem, eu ainda sou, Você é mas super jovem. Eu quando sou eu... jovem, imagina você. Amém. Então, assim, eu tenho essas lembranças, né? Naquela época que eu dava mais trabalho, da senhora me exortar, de ser firme comigo. E outra coisa também, a senhora tem uma personalidade mais extrovertida do que o pastor Wilson. Um Não é a senhora pouco. mais Uhum. falante. Sim. Então, a senhora é a boca dele muitas vezes. Às vezes, numa conversa informal, a senhora conta piada, a senhora conversa, a senhora Fala pro ri. pessoal rir, né? Fala, gente, tá contando uma piada, pode rir agora. Pois é. Então, assim, a senhora tem essa personalidade calma, é verdade, mas a senhora é também extrovertida, né? Então, tem um lado da senhora que às vezes as pessoas não conhecem, que é Uhum. esse jeito falante da senhora. Mas, o que eu vejo na senhora, pastora, e aí eu quero, né, falar um pouquinho da questão da submissão, porque a senhora está falando da senhora, né? Às vezes, eu sei que é ruim falar da gente mesmo, É. mas é porque a senhora, para mim, hoje, é a pessoa que mais dá testemunho. Dentro do casamento, é uma mulher virtuosa, uma mulher, a sua vida exala doçura, mansidão. E lendo Pedro, né? Eu nem coloquei isso aqui no nosso roteiro, mas tá vendo na minha cabeça agora. Vamos Quando deixar o ele Espírito fala, Santo fluir. quando ele fala que não seja o adorno da esposa, o frisado do cabelo, as joias, né? Aquilo que é de valor. Não que a Uhum. gente não deva usar, mas que não Sim. seja isso o mais importante. E ele Uhum. fala, mas que seja um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, a senhora tem esse espírito manso e tranquilo, que eu acho que é o espírito de Cristo, não é? Que eu creio que todas nós temos, mas é porque na sua vida eu acho que a senhora entendeu um princípio, onde esse espírito ele flui no seu casamento. Essa Uhum. mansidão, essa tranquilidade que a gente precisa tirar da nossa cabeça, que só quem é calma, que tem uma personalidade calma, que vai conseguir ser assim, não é? É. Não, Mas na não é verdade, mesmo. isso vai impactar na nossa submissão, né? Esse espírito manso, esse espírito tranquilo, vai impactar na nossa submissão. E eu vejo a senhora muito submissa. Então, essa palavra submissão é algo que ficou rejeitado
as mulheres hoje em dia, as mulheres modernas, até eu vejo até pastoras, às vezes eu dou uma fuçada no YouTube, eu vejo pastoras não falando contra a submissão, mas trazendo uma mensagem debochada desse princípio, rindo, né, tirando sarro, para tentar ser engraçada, falar de maneira engraçada. Mas na verdade é um princípio da palavra de Deus e não é uma coisa para a gente dar risada. É Não, não uma é uma coisa piada, séria. né? Não é uma piada, exatamente. Uhum. Então, como que a senhora vê hoje esse princípio da submissão no casamento, pastor? Porque assim, eu vejo na sua vida, mas na prática, como que a senhora poderia nos ensinar? Ah, se a gente for olhar, Ana, a questão da submissão na lei, né, na, na obrigação, né, naquele homem machista que anula a mulher, que a mulher tem que fazer, tem que ser, né, aquela coisa pesada, aquela coisa sem alegria, né? Eu traduzo a palavra submissão em amor, descanso, cuidado, proteção, não sei se falei segurança, mas alegria, cuidado. Então, assim, para mim, submeter é um sinal de amor e de confiança que eu tenho no meu marido, porque ele me ama tanto que ele não vai fazer nada que vá me fazer mal. Então, essas mulheres que não entendem a submissão é porque elas não respeitam os maridos, elas não confiam nos maridos, elas não amam os maridos, não estão apaixonadas pelos maridos e não entendeu de jeito né, nunca entendeu essa questão do princípio da submissão, que é você estar completamente descansada de saber que alguém vai cuidar de você, alguém que vai te proteger, alguém que vai te defender, alguém que vai brigar, vai até morrer se precisar para te salvar. Então, essas mulheres que não conhecem essa palavra também não desfrutam dessa proteção e desse cuidado, desse favor e desse descanso. Ela não tem alegria em servir, porque para mim, submissão é estar junto e é isso. É essa palavra que eu traduzo. Para o que der e vier, né? Sempre junto e eu, sem medo, né, de confiar, sem medo de... É igual uma criança que dorme no colo do pai. Então pode estar acontecendo uma bagunça lá fora, mas ele está dormindo aqui no colo do pai. Então uma mulher que entende a submissão é uma mulher que descansa no cuidado do marido dela. É uma Amém. pena que essas que fazem piada nunca vão desfrutar dessa alegria. Não vão. Amém. A senhora está falando de submissão? Eu me lembrei de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus, ele aprendeu a obediência. Imagina, Jesus sendo Deus, né? Uhum. Ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Ele assumiu a forma de servo e ele se submeteu aos seus pais, né? A Bíblia conta lá que quando os pais de Jesus foram buscar Jesus no templo, e Jesus, a Bíblia diz que ele voltou com eles, né, para sua casa, e a Bíblia fala que ele lhes era submisso. E em seguida a Bíblia fala que ele crescia em graça diante Uhum. de Deus e diante dos homens, ou Dos seja, ele homens. tinha favor, né? Jesus com certeza tinha o favor de Deus. Então esse princípio da submissão a gente vê em Jesus. E é tão triste, pastor, porque a gente vê tantas mulheres que se sentem superiores aos seus maridos, não é? Aí a senhora está falando de descansar, né? É porque muitas vezes ela olha para o marido e só vê, vamos dar assim um exemplo, só vê os defeitos, só Uhum. vê as debilidades, mas não vê Cristo, não vê Ele como um cabeça, como Cristo. E a falta de submissão faz também a gente perder o favor no nosso Uhum. casamento, não é verdade? Sim, é verdade. A senhora acha que a submissão é uma porta para se ter favor, para se ter graça no casamento? Eu tenho certeza disso. Eu escrevi aqui no meu esboço que favor é uma semente que a gente planta.
Porque o favor na nossa vida, ele não vem do nada, né? Ele acontece porque nós plantamos. Então, da mesma forma, Jesus é esse modelo, essa referência de alguém que submeteu e exalava essa graça, né? Então, a mulher que entende que esse lugar é um lugar seguro, ela vai fazer tudo para ter. Então, você estava falando aí nessa questão aí de que o marido às vezes não é uma referência para ela. Então ela não admira, ela não olha para ele como alguém que pode ensiná-la, ela rejeita tudo que vem da parte dele. Então, infelizmente, essa mulher também ela vai perder. E essa porta nunca vai estar aberta para ela, porque ela deixa de receber algo da parte de Deus, porque assim, Ana, eu acredito que nós, quando nós somos casados, eu creio que Deus nos dá a liberdade de escolher, mas eu creio que Deus um dia, na eternidade, já sabia com quem a gente ia casar, porque Ele sabe como é a nossa escolha, né? Então, eu até anteontem estava falando com a Lorena que os erros dos maridos não podem definir quem eles são, porque o que define é a identidade, né? O que define é a natureza divina. Então, quando uma mulher olha para o marido e rejeita ele por achar que ela é melhor, é uma infelicidade dela, né? Porque qualquer pessoa pode ser boca de Deus para nos abençoar e para trazer esse favor de Deus, quanto mais ainda os maridos, né? Então, essa mulher, ela está jogando essa semente fora e ela não vai ter uma colheita, porque ela não planta esse favor, não planta essa submissão, essa obediência, né? Por achar que o marido não tem nada para dar para ela. Isso é muito infeliz, né? Muito, muito triste essa escolha que ela entrou. Então, nós temos que plantar sementes, né? Eu anotei aqui que a gente tem que plantar semente de gratidão, semente de generosidade, de amor, até da questão sexual também, amizade, alegria. Então, isso tudo Deus nos dá dentro do nosso casamento com os nossos maridos. Se essa pessoa não tem essa abertura, infelizmente, ela vai continuar olhando e focando os problemas e os defeitos do marido e não vai receber. Pastor, isso é muito triste, porque o apóstolo Paulo, ele fala, né, que a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos. Então, uma esposa que se considera superior ao seu marido, de fato, o Espírito de Cristo não está agindo nela. Sabe que outro dia eu estava conversando com uma irmã, aconselhando uma irmã casada, e ela me disse assim, né? Eles já são casados há muitos anos, e ela falou pra mim que desde os primeiros anos de casados deles, ela já tinha se arrependido de ter casado. Meu Deus. Mas que ela continuou por amor à família, por amor a Jesus, porque ela sabia que o divórcio não era de Deus. Então, ela, por causa disso, ela continuou. Então, o casamento, para ela, era uma lei, era um fardo muito pesado. Uma tortura, né? Uma tortura. Então, imagina. Então, ela foi me falando isso. Então, ela me disse assim, ela me falou que ela não se submetia, ela tinha muita dificuldade de se submeter, porque ela não via, não admirava o marido dela em nada. Ela não tinha confiança, ela não tinha confiança dele administrar as finanças, ela não tinha confiança das decisões que ele tomava, ela não tinha confiança em nada no relacionamento com o marido. Né? Mas eu disse para ela assim, eu falei, olha, a palavra de Deus diz que se você se submeter, que você tem que se submeter ao seu marido como ao Senhor. E eu trouxe para ela essa verdade, que pro meu casamento foi tão poderosa. Então, quando a gente se submete como ao Senhor, é um pouco isso que a senhora falou. É você olhar para o seu marido e não ver aquilo que os seus olhos naturais veem. Não ver os defeitos somente, não ver as debilidades somente, mas você entender que ele é alguém colocado por Deus e ele, na sua casa, ele representa Cristo. Então, se a mulher entende, né? Quem está aqui não é o meu marido, é Cristo. É alguém que Deus me deu e eu preciso enxergar nele Cristo. Então eu não me submeto ao João, ao José, né, o nome de cada um dos maridos aqui hoje.
mas eu me submeto a Cristo, porque eu me submeto ao meu marido como ao Senhor. Mas eu percebo que isso precisa ser uma revelação na vida de muitas irmãs, né? E na nossa vida, essa revelação ela precisa crescer, ser uma crescente, porque todos os dias a gente precisa se lembrar que Uhum. eu vou me submeter como ao Senhor, né? Então, o serviço mesmo, o servir, né? Você servir o seu marido nas áreas que ele mais precisa, principalmente também na área sexual, é um serviço. Então, às vezes a gente nega servir porque a gente não deixa esse espírito de Cristo agir. Então, às vezes a gente acha que o favor se manifesta do nada, né? A gente Uhum. pensa, o favor está disponível, vou ter favor, mas na verdade, igual a senhora disse, é uma semente, né? É. E como é importante a gente servir no casamento. Pastora, fala um pouquinho pra gente sobre esse serviço no casamento. Eu estava lembrando aqui hoje, quando na primeira manhã do meu casamento, quando eu acordei, meu marido fez um café da manhã para mim e levou na cama. Eu pensei assim, uau, que coisa mais linda, né? E eu lembro até hoje o que que ele fez. Ele fez um pão francês com molho. Aí no molho tinha ervilha, salsicha, tinha tomate, azeitona. E ele cortou o pão e colocou dentro e a gente comeu junto na cama. Imagina o café da manhã bem, né? Ó, Com muito sustento, assim. sim. E eu lembro também que quando eu fui pro banheiro, tinha a pasta de dente estava na minha escova. Então, isso assim, virou como, não é uma escravidão, mas isso sempre acontece. É muito raro quando eu acordo primeiro do que ele, que ele acorda primeiro que eu, ó, anos-luz, né? Ele acorda à madrugada e às vezes eu não consigo. Então, quando eu consigo, eu ponho pasta na escova de dente dele, né? E uma coisa muito legal, Ana, que eu faço, mas eu faço por prazer, não é por lei, não é porque é minha obrigação, porque assim, de todo jeito é uma parte de obrigação nossa, né? De nós como esposa, né? De cuidar do marido. Mas tem aquele pedaço que você faz com alegria. Até eu brinco com ele que eu apelo com ele quando ele me pede por favor. Aí fala assim: você pode pegar aquilo ali para mim, por favor? Eu falo: não precisa pedir favor, eu não faço favor para você, eu faço por prazer. Então eu lembro que quando eu estava grávida, a minha sogra me chamava a atenção porque eu estava muito enjoada, mas sentava lá na mesa e esperava ele chegar do trabalho para a gente comer junto. E eu passando mal, minha sogra falava: menina, tem misericórdia, vai, come logo, você está passando mal, porque eu estava bem magrinha, né? E eu, não, vou esperar ele. E toda a vida eu tive essa cultura do meu coração de servir meu marido. Eu lembro que eu punha comida no prato dele, porque ele nunca gostou de comida quente. Porque ele fala que comida quente tira o sabor da comida, porque tem que ficar esfriando. Então, antes dele chegar do trabalho, quando ele já estava vindo, eu já punha o prato dele na mesa, com o talher lá, para esfriar, para ele chegar e comer. Então, hoje, até hoje, eu ainda, às vezes, ponho comida no prato dele, mas ele fala: não, amor, tá bom, você já serve demais, deixa eu pôr minha comida. Então, tá exagerando. Eu falei: mas não tá exagerando. Então, hoje, um dia eu vou mostrar a foto aí, da próxima live, eu vou mostrar a foto do café da manhã que eu faço. Eu coloco, Eu que nós sabia. comemos, já viu? Nós comemos inhame, batata doce, ovo e queijo todo dia. E eu tenho forminhas, né, de coração, e eu corto o inhame, corto a batata doce, eu corto o queijo, tudo em forma de coração e ponho no prato dele e sirvo. A coisa mais interessante é que ele não fica assim, ai, que lindo, né? Porque às vezes o homem não tem isso, né? Mas ele não fala para mim, mas ele conta para os Pronto. supervisores, ele põe no grupo de liderança, ele conta Ixi, lá no culto. Então, eu sempre falei para as pastoras que eu acompanho, né, vocês, as outras aqui também, que eu prefiro ser louvada diante de um monte de gente, porque é muito melhor você ter um elogio em público do que um elogio que só eu vou ouvir. Então, isso é favor de Deus, é graça de Deus. Então, uau. até hoje eu faço isso. O meu marido levanta às vezes 4h30, 5 horas da manhã, porque ele faz caminhada. Eu levanto 5 horas, faço o café dele, depois às vezes deito de novo, dependendo do dia, né? Às vezes não. Então, é uma alegria para mim. E isso é uma porta aberta, porque, Ana, qual marido que vai numa loja e compra assim 10 roupas para mulher?
Me conta. Dá para contar na Nem mão, né? só o seu marido. Só o meu. Só. Eu já calcei sapato, Ana. Eu não quero escandalizar ninguém, mas eu preciso contar porque isso é a semente que eu plantei. Eu tenho sapato de R$ 3.000. Às vezes alguém fala, que absurdo, dá um carro, dá para comprar. Mas é favor de Deus. Por quê? Porque eu plantei a semente certa. E eu colho essa semente todo dia. Todo dia. Eu não posso esboçar, não posso pensar alto uma coisa que meu marido corre e faz para mim. Então, é uma coisa assim, a família é um projeto divino. Então, Deus nos deu papéis bem diferentes, bem distintos, mas esses papéis, eles nos completam. Então, a mulher não precisa ficar querendo o papel do homem, né? Querendo Ah, fazer outra coisa, porque se ela fizer o dela com louvor, ela vai louvar o papel do marido dela também, né? verdade. E quando os dois se completam, o propósito divino ele é alcançado. Então, a gente não pode olhar só para essa questão estanque de servir, se eu começar a fazer isso, eu vou ficar escravo do meu marido e vai querer isso todo dia, né? Com essa questão sexual que você falou. Às vezes eu pergunto para as pastoras, e aí, quantas vezes que você tem coragem de perguntar pro seu marido quantas vezes que ele quer ter relação com você? Ela fala, pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de perguntar, porque se eu perguntar, ele vai querer todo dia. Eu falei, mas qual que é o problema se quiser todo dia? Você é dele, né? Aí alguém vai falar, pelo amor de Deus, pastor, é canseira. Eu falei, olha, para mim é uma alegria servir meu marido, né? Às vezes eu que fico assim, né? Mexendo com ele aqui, ele fala, não, o que é isso? A gente já fez ontem. Fala, mas ontem já passou, hoje é hoje, né? Então, eu vejo isso na minha vida, assim, de uma pura graça mesmo, divina, né? E a cada dia, Ana, nós desfrutamos de muito melhor do que antes, do que no primeiro ano de casamento, que até uns 3 anos é umas tragédias, né? Que a gente não se conhece direito, né? Mas é puro prazer. Servir é uma alegria para mim. Não é pesado, não é obrigação, mas é uma expressão de amor. Uau. Eu defino isso assim, dessa forma. Sabe, pastora, a última vez que a gente estava juntos, eu lembro que a gente estava no shopping em Portugal, numa reunião, a gente foi comer depois no shopping. Aí o pastor Wilson, ele. Gente, é incrível como ele a serve. É recíproco, os dois. Eu acho que assim, ela planta semente e colhe o dobro dele também. Então isso é favor, não é? Porque o serviço é. Tem gente que acha que servir é se humilhar. Se você for Uhum, pensar na ótica de Jesus, é mesmo, porque foi isso que Jesus fez. Ele se humilhou para nos servir. E ele nos serve até hoje, né? sim. Então, a gente precisa seguir esse modelo dentro do nosso casamento, porque isso traz favor. Aí no shopping, a gente foi sentar para comer, não sei se a senhora lembra. Ele me mostrou, ele falou assim: deixa eu mostrar para você o que a minha esposa faz para mim no meu café da manhã. Aí ele Aham, foi eu mostrando as lembro. fotos, lembra? Do inhame de coração, da batata doce com coração. Aí ele falou: você faz isso pro seu marido? Eu falei: pastor, nem mostra isso perto do Alan. Não As deixa ele pastoras falam, ver pelo isso, amor de não. Deus, não complica a minha vida. Pois é. Aí, assim, a gente brincando ali, e a gente sentou para comer. E a senhora sentou e ele te serviu o tempo todo. Do jeito que a senhora sentou, ele falou assim para você: Zenildo, o que que você quer comer? Ele teve a paciência de esperar você escolher. Ele foi lá, ele comprou sua comida, ele trouxe para você, ele colocou para Foi você. mesmo. Você não levanta, você não faz nada, ele te serve o tempo todo. Então, Eu sou a assim, rainha. é a rainha, exatamente. Você é a rainha dele e ele é o seu rei. É É isso que eu verdade. vejo, não é? Então eu vejo que essa semente do serviço na vida de vocês é algo tão poderoso. E a gente vê, eu vejo os frutos disso na vida de vocês, né? Ana, Que faz deixa eu só não te só. interromper um pouquinho. Esse servir, essa colheita minha, ela é tão poderosa porque eu visto o que ele compra, que ele escolhe para mim. Ele escolhe meus sapatos, ele escolhe até meus óculos, ele escolhe meus brincos, minhas joias, né, as bijus que eu tenho. E alguém um dia me falou, quando eu falei, olha, eu me sinto igual uma boneca,
né? Igual uma mãe que tem uma menina que veste ela com aquele vestido mais lindo do mundo, com um laço na cabeça, com meia, com sapato, aquele sapato fashion, né? E todo mundo fala, nossa, que linda! Eu me sinto assim. É lógico que eu não sou linda, linda. Não sou feia, mas também não sou linda. É linda, Mas sim. eu me porto bem, porque ele cuida de mim, ele me mima o tempo todo. Então, é... e aí uma irmã, eu estava compartilhando isso com... Um dia que eu estava ministrando, até lá em Goiânia, que eu falei que meu marido me veste, meu marido me calça, meu marido isso, aquilo. Ela falou assim, nossa, eu estava com náusea, porque eu achei assim que a senhora ficou muito anulada. Eu falei, quê? De jeito nenhum, eu me sinto cuidada demais, porque eu sou, eu visto para ele. Por que é que eu tenho que vestir roupa que eu gosto? Porque a Bíblia fala que a gente tem que agradar o marido. Então eu agrado meu marido 100% em tudo que eu faço. Então, se for para pensar que eu não tenho gosto, amém. Então, meu gosto é o dele. Então, ótimo. Então, eu vesti essa camisa e eu me sinto confortável, me sinto muito cuidada e eu acho que eu sou a boneca dele, que eu fico toda bonita. Bem calçada, bem vestida, Eu vou né? dizer, Moderna. eu ouso dizer que o relacionamento de vocês é um padrão, nível sobremodo excelente. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que eu sei que talvez é a pergunta de algumas pessoas aqui, que eu sei que ele não é perfeito. Não, e Não quero que nem a eu. senhora conte os defeitos dele, a gente não quer saber. Uhum. Eu sei que ele não é perfeito, né? Como lidar com o sentimento de raiva, que eu sei que a senhora deve passar raiva, de Sim, já frustração, passei muita raiva. então, raiva, frustração, decepção, né, com o marido, com o nosso cônjuge, e continuar amando e servindo. Porque às vezes isso gera na mulher um pensamento do tipo: se eu servir, ele vai continuar fazendo errado. Ele vai Uhum. continuar sendo essa pessoa ruim que ele é, Sim. né? Então, diante às vezes de uma decepção, diante de uma frustração, qual que é o seu conselho, né? Como que a senhora lida com isso na prática? Porque eu sei que a senhora com certeza deve também ter esses momentos de frustração, de decepção, né? De às vezes coisas que não te agradam. Qual que é o conselho que a senhora nos dá diante de situações assim? Será que o fato de eu servir, eu vou continuar fazendo com que ele permaneça no erro? Não sei se a senhora entendeu minha pergunta. Entendi, entendi. Ana, eu vou ser bem rápido, nosso tempo já está acabando. Ai, é muito rápido! Uma É, hora, né? É muito rápido. verdade. Mas eu vou ser bem breve. A Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? E quando nós nos casamos, nós nos comprometemos diante de Deus, que nós aceitamos esse homem como nosso marido, e nós fazemos um monte de juras ali, né? De promessas, tudo. Agora, é lógico que a gente, quando casa, a gente não pensa que a gente vai ter fracasso, que a gente vai passar por humilhação, por traição, por desgosto. A gente nunca pensa isso, porque tudo uma fantasia ali na hora, né? Parece que é um mar de rosas que não tem espinho, que não tem nada. Mas eu sempre falei que o que sustenta o perdão, porque o perdão não é humano, o perdão é divino. Por isso que você tem que entender o perdão. Porque se a gente for depender da gente, a gente tem muita justiça própria. Não, ele fez demais, eu não posso aceitar isso, né? Então, eu creio que a gente pode até ficar chateada, magoada, mas tem que perdoar, né? A gente fica azeda, fica brava, tudo. E eu já passei por momentos assim de que até o próprio diabo falava para mim: você é muito bobinha. Desse jeito que o diabo falou: você é muito bobinha, não perdoa ele, não, deixa ele sofrer um pouco. Desse jeito que o diabo me falou. E eu, na hora eu falei: sai daqui, em nome de Jesus, eu perdoo ele agora. Tá perdoado, porque eu amo. O meu amor é muito maior do que o erro dele. Eu Uau. escolho amar, eu escolho perdoar, porque o perdão, ele é uma virtude, ele é um dom de Deus. Então, o nosso, eu estava lendo um texto bem legal hoje que fala assim que o nosso amor, o nosso compromisso é incondicional, ele não depende de uma coisa ou de outra. Ele é um compromisso firmado diante de Deus e testemunhas. Então, o amor não é uma história
né, de um final feliz. O amor é uma história sem fim. É uma história que ela continua, né? E o amor, ele é uma pessoa, que essa pessoa habita dentro de nós. Então, o que é que eu faço? E eu oriento você também a mesma coisa. O fato do meu marido errar não me dá o direito de errar também com ele. Então, se ele peca contra mim, eu não vou ficar castigando ele com a falta do perdão, porque Deus fala que se eu não perdoar, eu também não recebo perdão. Então, eu já libero logo. Depois, a gente vai sentar para ver o estrago que fez, né? Porque o pecado, ele já foi perdoado na cruz, mas fica a consequência. Fica a desconfiança, fica o desconforto, fica a tristeza, fica um monte de coisa que a gente tem que sentar, olhar no olho do outro e falar, olha, eu tô assim ainda, eu tô sentindo assim, eu tô desse jeito ainda, não me toca, ainda não tô pronta. Mas o amor que nós sentimos pelo nosso marido não pode mudar, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha, é um caminho sobremodo excelente, que vai além de qualquer entendimento, né? Tanto humano quanto qualquer coisa. Então, esse é o meu conselho que eu dou. Você até tem direito de ficar brava, mas você não pode errar porque ele errou com você. Então, se ele pecou contra você, perdoa, libera ele. Se ele não mudar de vida, o problema não é seu, o problema não é meu, o problema é de Deus. Deixa, entrega ele para Deus, porque Deus é o pai dele. Então, deixa Deus cuidar. E aí, continua sendo a pessoa que você é. Sendo amorosa, cuidadosa, carinhosa, tendo relação sexual, beijando, abraçando, porque é esse caminho que nós temos que andar. Agora, e se ele continuar fazendo? Aí esse é com ele, esse é com Deus, a gente não entra nessa seara, não. Porque se você ficar nisso, você vai enlouquecer, porque você vai querer vigiar, vai querer olhar no celular dele para ver o que ele está fazendo, para ver com quem ele está falando. Isso é uma tortura e ninguém aguenta isso. Então você tem que confiar em Deus, de que Deus vai cuidar dele, que se ele tem que receber disciplina, ele vai receber de Deus. E você continua, né? Amando, respeitando, honrando do mesmo jeito, porque a gente não honra por conta do que a pessoa faz. A gente honra porque pelo fato da pessoa ser, né? Do que ela é, não do que ela faz. Não sei se eu respondi sua pergunta. E, nossa, demais. Isso, eu acho que isso é o caminho do favor, né, pastora? É a chave que abre porta. De favor no casamento e de transformação também. Sim. Né? A gente está terminando, temos poucos minutos. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. O que a senhora diria para a Zanilda, esposa, de 30 anos atrás? Eu tinha 25 anos. 30 anos atrás eu estava com 25 anos. Sabe o que eu queria falar para mim? Muda de vida, nasce de novo logo. Porque com 25 anos eu tinha uma vida muito atribulada, sabe, Ana? Eu tô chorando, não é de tristeza, não, é de alegria de viver hoje. Mas quando eu tinha 25 anos, eu vivia num tempo muito sombrio, sabe? Não parece, né? Não. E eu não tinha tido uma experiência com Jesus ainda. Então, eu fiz muita coisa que eu me arrependo, sabe? Mas graças a Deus que eu nasci de novo, né? E tive novas oportunidades, porque eu tive uma experiência mesmo de salvação, eu tinha 31 anos. Eu vivi na igreja, eu era religiosa, né? Mas eu só tive a minha experiência com Jesus mesmo com 30. Eu estava para fazer 31 anos, então essa era a palavra que eu ia falar. Deixe de ser religiosa e nasce de novo. Muda de vida. E eu tenho certeza que se eu tivesse voltado atrás, se eu tivesse como voltar atrás, eu ia ser muito melhor do que eu já sou hoje, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. Deus, ele superabunda a sua graça, não é? Onde abundou o pecado, onde tem aquelas pessoas que reconhecem a necessidade de Deus, que foi esse percurso que a senhora trilhou, que todos nós trilhamos. A graça de Deus, ela superabunda e nos surpreende. Quanta unção, pastora. A senhora... Uau! A gente está terminando, falta 10 minutos. Antes da gente finalizar, eu vou pedir para você que está assistindo, tira uma foto
Dá um sorriso aí, pastora. Faz um print e marca a gente, compartilha nos seus stories. A live vai ficar disponível 24 horas para as pessoas virem aqui assistir. Já finalizando, se ela vai conseguir dar, eu vou pedir para ela 3 conselhos, rapidamente. A Bíblia fala lá em Tito, no capítulo 2, né? Que ela fala assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, pastora, a senhora é alguém que é capaz de ensinar o que é bom. Eu vejo isso na senhora. E depois ele continua. Assim poderão essas mulheres ensinar, né, orientar as mulheres mais jovens, talvez as recém-casadas, ou até as que já são casadas há muito tempo, mas são novas na fé, né? A amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, pastora, baseado nesse texto aqui que a gente acabou de ler, qual grande conselho a senhora nos daria para termos favor, para a gente encerrar, para termos favor no nosso casamento? Se a senhora pudesse nos dar 3 conselhos, mais ou menos. Sim, tá tudo anotado aqui já. Ó. Olha, os 3 conselhos que eu dou para vocês. Plante as melhores sementes e você terá uma abundância de graça na sua vida pessoal, no seu casamento com seu marido. Então, eu coloquei 3 sementes aqui que eu fiz assim, eu pensei, eu achei que foram as melhores. A primeira semente, a semente da paixão, sabe? Deixa o seu coração incendiado de paixão pelo seu marido, seja uma mulher apaixonada, que o seu marido olhe e fala: uau, essa mulher me deseja toda hora, né? Me puxa, né? A semente, a paixão. A segunda semente, faça um sexo gostoso. Gostei. Porque, olha, tem sexo muito ruim. Eu converso com algumas mulheres que elas não gostam de sexo. Eu falei: mas como que não gosta de uma coisa que Deus fez? Como que pode? Então, olha, tenha sexo com qualidade. E quantidade também é muito bom. E que a gente ganha muito nesse favor. Então, não economize, não fique guardando para... Você vai guardar para quê? Né? A terra vai comer depois, você vai perder. Então, segunda semente, sexo gostoso. Faça isso. E você vai ver. E a terceira semente, o tempo. Tempo. Priorize o tempo com seu marido, porque você precisa desfrutar de cada momento, porque cada momento é único. Ele não volta de novo. Então, esses 3 conselhos que eu dou, e que se você fizer isso aqui, você vai estar mergulhando na graça. E você vai ter o seu marido lavando louça para você igual o meu marido, fazendo as compras e guardando para mim. Eu gosto muito de goiaba. Ele chega aqui com 5 goiabas e fala: amor, é muito goiaba, só uma dá, né? Ele compra as frutas que eu gosto, ele... Meu Deus, eu sou sem palavras. Hoje eu mandei um recadinho para ele que eu sou muito feliz em pertencer a ele. Porque eu sou dele. A Bíblia fala que quando nós nos casamos, nós somos um do outro, né? Então, essas 3 sementes eu deixo para você e você não vai reclamar de mais nada do seu marido. Se você fizer essas 3 coisas, você vai ter o coração do seu marido jogado para cima de você. Amém. Eu vou praticar. Amém. Pastora, muito poderoso. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu sei que a senhora tem tantas coisas para fazer e se dispôs a vir aqui, estar conosco nesses 60 minutos, nos edificando, nos abençoando. Eu oro para que o Senhor possa também retribuir na sua vida. Amém. 100 vezes mais. Aleluia. Muito obrigada, viu, pastora, por ser quem Amém. a senhora é, um exemplo, né, que inspira muitas mulheres. Então, esse é o verdadeiro empoderamento que nós precisamos. Amém. Então, Ana, só Sim. deixando aí um recadinho aí para as irmãs,
não faça nada sem amor, né? Porque sem amor não agrada a Deus e não agrada a homens, né? Se Deus não agrada do que a gente faz sem amor, o nosso marido também ele percebe, né? Então, se você que está me ouvindo aí agora, talvez você fale, meu amor esfriou, pastor. Então, acende ele de novo, sabe? A gente que faz churrasco, a gente põe a brasa lá e põe o fogo, né, no carvão. E para pegar a chama, você tem que ficar banando, né? Esse banar aí é você estar admirado pelo seu marido, você servi-lo, você fazer elogios, você fazer afirmações de acordo com a natureza que ele tem, né? Elogiar as escolhas, as decisões que ele faz, as iniciativas. Tudo isso faz que a sua paixão ela acenda de novo, né? Então, faça isso, não faça nada sem amor. Se você não tem amor mais pelo seu marido, lembre o que foi que te chamou a atenção nele, a primeira vez que você viu. Faça isso. Você gostou do que ele fez e você fez algo para ele, faça de novo, faça isso. Porque eu faço desde o início até hoje, porque eu fui conquistada. Meu marido apaixonou por mim, foi amor à primeira vista. A primeira vez que ele me viu, ele falou, eu vou casar com essa menina. Eu ainda não tinha visto ele, mas ele tinha namorada, eu tinha namorado. Mas Deus fez com que nós nos uníssemos, né? Então foi um amor, e esse amor teve altas e baixas, né? Teve momentos lá em cima, teve um momento lá embaixo, teve um momento que ele estava frio, teve um momento que ele estava lá em cima, mas sempre que está frio, a gente põe fogo nele de novo. E quando está com fogo, a gente põe mais fogo ainda para o negócio pegar fogo e, né, e ficar aquela harmonia em tudo que a gente faz, né? Então, é esse recadinho mais esse que eu deixo aí para você que está me ouvindo aí. Amém. Uau. Obrigada, pastora. Muito bom. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Muito É obrigada. uma alegria estar com vocês e eu estou disponível, né? É tão gostoso, né? A gente fica meio assim, né, na hora, mas a gente sabe que Deus nos conduz, né, em vitória, em triunfo. E eu espero ter podido edificar a sua vida aí, né? Que você desfrute do seu marido e me manda os testemunhos depois, porque eu me alegro muito em saber que eu sou um canal, né, de vida de Deus para que você seja abençoada. Me manda aí os testemunhos. Amém. É isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês. Não esquece de tirar uma foto, me marcar a pastora Zanilda. O Instagram dela é PZ Silva Oficial. Isso. Então passa para lá, porque eu tenho esse outro aí que é Zanilda Silva, mas a gente está trabalhando para passar para esse outro aí que é o único que vai ficar. Então me segue lá também. PZ Silva Oficial. Isso. Segue ela, gente. Me Vocês segue. vão ser muito edificadas. Em nome de Jesus. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente tem mais 1 minutinho, 2 minutinhos, 1 minuto e meio. E eu quero agradecer de novo. Agradecer também a todo mundo que participou. Um beijo grande para a senhora. E é isso. Muito obrigada. Amém, Ana. Amo você também. Beijo no coração. Beijo. Te amo, pastor. Eu também te amo de monte, Conta comigo, Ana. A gente está tão longe, mas a gente está tão perto ao mesmo tempo, né? Sim. Então conta comigo, você sabe que você pode contar comigo, né? Em todo tempo. Meu tempo é para você e para as meninas também. Então vamos desfrutar desse tempo juntas, né? Sim, obrigada, pastor. Foi uma grande oportunidade, um privilégio estar com você, com as suas meninas aí, todas que estão me ouvindo. Tem gente, às vezes, de tantos lados que a gente nem sabe, né? Verdade. Mas que Deus continue aí derramando o favor dele na sua vida, no seu casamento, no desfrute do seu amor aí, dentro da sua casa, na sua cama. Amém. Curte. Obrigada. Abraça muito, beija muito e ama muito. E faz muito sexo também. Muito amor. Obrigada. Vou fazer. Obrigada, pastora. Amém. Um Beijo. 50 segundos a live vai encerrar por forças maiores, mas foi muito bom. Obrigada, pastora. Amém. Um beijo grande. Deus abençoe a senhora, a sua família, todos. Amém. A sua também. Amém. Amém. A todas as famílias. Tchau. Amém. Tchau.